Sabe aquela sensação de acordar de um sonho que foi tão real que por um instante você fica meio confuso sobre o que é realidade? Nossa, sim. Ou talvez aquela impressão bem nítida de que você conversou com alguém querido que já partiu e aquele sentimento bom fica com a gente o dia todo. Exatamente isso. São experiências que, acho, todo mundo já teve, de alguma forma, né? Com certeza. E hoje a gente vai dar uma olhada numa perspectiva bem específica sobre isso, mergulhando no livro Viagens da Alma, o mistério espiritual dos sonhos, do Aloísio Fontes. Certo. A obra toda se baseia, assim, nos princípios do espiritismo, principalmente nos ensinamentos de Allan Kardec e também, claro, nas obras psicografadas por Chico Xavier. Entendi. Então, a nossa proposta aqui é tentar destrinchar a ideia central do livro, que é o que, segundo essa doutrina, acontece com a nossa consciência enquanto o corpo dorme. Isso. E a premissa é bem forte. A ideia não é que o sono é um desligar, é um libertar. Não é o fim do dia, mas o começo de uma jornada, então. Exatamente. O conceito-chave que o livro todo explora é o da emancipação da alma. Emancipação da alma. A doutrina espírita propõe que durante o sono, o nosso espírito, ele se desprende parcialmente do corpo físico. Parcialmente. Ele não vai embora de vez, claro. Não, de jeito nenhum. Ele continua ligado por um laço energético, um laço fluídico, que a obra chama de cordão de prata. É o que garante o retorno seguro. Certo. Mas nesse estado de liberdade, a alma pode viver, interagir, aprender de um jeito que aqui na vigília, com as limitações do corpo, a gente não consegue. Ok, vamos aprofundar isso, porque a primeira pergunta que me vem é: se a alma se liberta, para onde ela vai? Ela fica por aqui flutuando no quarto? Ou são viagens para outros lugares? Então, a resposta que a obra dá para isso é fascinante. Tudo se baseia no que ela chama de lei de sintonia. Lei de sintonia? Pensa num rádio. Você só consegue ouvir a estação que está na frequência certa, né? Claro. Com a alma seria a mesma coisa, assim. O destino da viagem não é algo imposto nem aleatório. É uma consequência direta do nosso estado mental, emocional, da nossa vibração. Ah, então quer dizer que se eu passei o dia tranquilo estudando, a minha rádio da alma vai sintonizar com uma programação diferente de alguém que passou o dia, sei lá, com raiva, pensando em vingança? É exatamente essa lógica. O livro descreve vários destinos possíveis. Por exemplo, quem cultiva pensamentos mais elevados, de fraternidade, de estudo, pode ser atraído para o que a obra chama de colônias espirituais. Colônias espirituais? O nome soa quase como ficção científica. Como o livro descreve esses lugares? É tipo uma cópia do nosso mundo? A descrição é de ambientes muito organizados, sabe? Com estruturas que até lembram as nossas. Hospitais, escolas, parques. Mas tudo é feito de uma matéria mais sutil. Menos densa? Isso, menos densa. E o propósito é o que muda tudo. Lá, tudo é voltado para o aprendizado, para a recuperação espiritual. Não é um paraíso de descanso. É um lugar de trabalho, de estudo. A alma pode ir para uma aula, receber um tratamento energético ou até ser voluntária. Entendi. Quase como um campus universitário para a alma. Mas isso é o cenário ideal. É. E se a pessoa passa o dia remoendo raiva, inveja, ou está presa num vício, a sintonia dela leva para onde? Pois é, a lei funciona para os dois lados. Quem cultiva sentimentos mais densos é atraído para zonas espirituais de mesma natureza. A obra chama de zonas umbralinas. Umbralinas. Isso. Não é um inferno com fogo e castigo, essa não é a ideia. São mais como regiões de confusão mental, de sofrimento, onde espíritos com o mesmo padrão se encontram. E na prática, o que isso causa? Na prática, a pessoa acorda e pode se sentir exausta, angustiada, irritada, mesmo tendo dormido a noite toda. O corpo descansou, mas o espírito esteve num ambiente que suga energia, sabe? Faz sentido. E no meio desses dois extremos, o livro também fala muito dos reencontros, né? Sim. E essa é uma das partes mais bonitas, eu acho. O sono permite reencontrar pessoas queridas que já partiram. São momentos de muito consolo, onde a alma percebe que o amor continua, que a morte não é o fim. Isso é algo que muita gente relata sentir em sonhos. Exato. Mas a obra também menciona uma coisa curiosa.
encontros com desafetos de outras vidas. Nossa, com que objetivo? A ideia é que a espiritualidade pode promover esses encontros num ambiente controlado para uma tentativa de reconciliação, um primeiro passo para resolver conflitos antigos. Uau! Ok, então a gente tem esse universo de possibilidades. Escolas, hospitais, zonas sombrias, reencontros. Mas aí surge um paradoxo, né? Qual seria? Se tudo isso acontece com essa intensidade toda, por que eu só me lembro que eu estava atrasado para uma prova ou que meus dentes estavam caindo? Cadê a falha na comunicação entre a alma e o cérebro? Essa é a questão central. O livro explica que os sonhos, como a gente conhece, são o eco, a tradução imperfeita dessas experiências da alma. Uma tradução. Pensa no cérebro como um software tentando rodar um arquivo de um sistema operacional muito, muito mais avançado. A experiência da alma acontece em outra dimensão, com outras percepções, sem a nossa noção de tempo. E na hora que o cérebro tenta abrir essa memória? Ele não consegue processar tudo. O arquivo é muito pesado. Então, o que ele faz? Ele converte a experiência em símbolos que ele já conhece. O sentimento de liberdade vira um sonho de voo. Um desafio a ser superado vira um sonho de subir uma escada que não acaba. O sonho é a tradução e, como em toda tradução, muita coisa se perde. Isso faz muito sentido. Então, o livro chega a classificar esses ecos, esses sonhos? Sim, ele propõe uma diferenciação. Existem os sonhos que são só reflexo do corpo, né? Você tá com frio, sonha com neve. Certo, os mais básicos. Isso. Tem as criações mentais, que é o cérebro só processando as preocupações do dia, mas a categoria que interessa aqui é a dos desdobramentos reais, as memórias dessas experiências. E esses desdobramentos se manifestam de formas diferentes, imagino. Exato. Podem ser simbólicos, como a gente falou, mas também podem ser instrutivos. Instrutivos como? A alma recebe uma lição, um conselho de um mentor, e mesmo que a gente não lembre do diálogo, a pessoa acorda com uma intuição clara, uma solução para um problema que não tinha saída na noite anterior. Aquela ideia que surge do nada no chuveiro de manhã. Pode ser um eco disso, sim, e em casos mais raros podem ser premonitórios, não como um destino fixo, mas como um alerta, um vislumbre de uma possibilidade para a gente se preparar. Espera um pouco. Até agora, a conversa está bem positiva. Aprendizado, reencontros. Mas se a alma tem essa liberdade toda, ela também fica vulnerável, não? O livro fala sobre o lado mais sombrio disso, os perigos da noite. Com certeza. A mesma liberdade que permite o bem também expõe a alma. A mesma lei de sintonia que nos leva para lugares bons pode nos conectar com companhias nem tão boas assim. E o que seriam essas companhias? O livro detalha um conceito que ele chama de vampirismo energético. É um termo bem forte. Na prática, o que seria isso? É uma explicação espiritual para aquele cansaço que às vezes a gente não entende? É exatamente isso. A sacada é que o nosso bem-estar não depende só do descanso do corpo. O livro argumenta que o nosso fluido vital, o nosso combustível, pode ser drenado por entidades que ainda são muito apegadas às sensações da matéria. E aí o sono que deveria recarregar acaba desgastando. Isso. E não para por aí. Ele fala de coisas mais diretas também. Mas intencionais. Sim. Ele descreve o que chama de ataques e obsessão. A ideia é que espíritos com intenções negativas aproveitam essa vulnerabilidade do sono para fortalecer a influência deles. Implantam ideias pessimistas, reforçam vícios. Muitas pessoas poderiam ouvir isso e pensar logo em paralisia do sono ou pesadelos causados por estresse. Como o livro diferencia a explicação espiritual dessas outras interpretações que são mais psicológicas ou neurológicas? Ótima pergunta. A obra não nega a ciência. O estresse, a ansiedade, claro que são gatilhos para pesadelos. A visão do livro é complementar. Complementar como? Ele sugere que esses estados de fragilidade emocional, eles baixam a nossa frequência, abrindo brechas na nossa defesa energética natural. Então, a paralisia do sono pode ter a base neurológica, mas aquela sensação de pavor, a visão de presenças, poderia ser, segundo essa visão,
a percepção real de uma influência que se aproveitou da brecha. Uma coisa não exclui a outra. Entendi. E você mencionou ilusões e armadilhas também, né? O que seriam? Isso é bem interessante. A obra fala que entidades mais astutas podem criar cenários artificiais, tipo cenários de filme mesmo, para prender a atenção da alma. Com que fim? Pode ser uma ilusão de prazer para enforçar um vício ou um cenário de medo para alimentar um conflito. A alma menos vigilante acredita que aquilo é real e acaba sendo manipulada energeticamente. Ok, isso tudo pode soar bem assustador. Diante desse quadro, a pergunta inevitável é: o que a gente pode fazer? Somos só passageiros nessas viagens ou o livro dá um manual de como ser um viajante mais seguro? A mensagem principal é que não somos passivos. De jeito nenhum. Nós somos os pilotos. O livro defende que a preparação para o sono é um ato de responsabilidade espiritual. Responsabilidade. Sim, não é para ter medo da noite, mas para entender e se preparar para ela. Tem um capítulo inteiro sobre o que ele chama de higiene espiritual. Gostei do termo, higiene espiritual. E quais seriam os passos práticos dessa higiene? O primeiro é a higiene mental e emocional. É curioso porque vai totalmente contra o nosso hábito moderno de ficar no celular vendo notícia ruim, briga na rede social. Até o último minuto antes de apagar a luz. Exato. O livro sugere que esse lixo mental que a gente consome é como comer fast food antes de correr uma maratona. Não vai dar bom. É uma analogia perfeita. A obra diz que os últimos pensamentos do dia são o endereço que a gente coloca no GPS espiritual. Se você se programa com ansiedade, o seu espírito vai sintonizar com isso. A proposta é criar um ritual para limpar o cache mental antes de dormir. Perdoar as mágoas do dia, coisas assim. Exatamente. Tentar mudar esse padrão. E, além da mente, os cuidados com o corpo também são citados. Refeições leves à noite, por exemplo. Por quê? A justificativa é que uma digestão pesada exige muita energia do corpo e dificulta o desprendimento da alma, mantendo ela mais presa aqui. Outra dica é a leitura edificante. Ler uma página de um livro que inspira, que eleva o pensamento. Para mudar a sintonia, né? Isso, para já ir sintonizando a mente com energias melhores. E qual seria a ferramenta principal, a mais poderosa que a gente tem, segundo o livro? Sem dúvida, a prece. Mas não a prece decorada, mecânica. A oração sincera, que vem do coração. Segundo a obra, essa prece cria um campo de luz, uma proteção em volta do espírito. Além de ser um pedido de proteção, é mais que isso. Ela direciona a intenção da alma. É como dizer para o universo: olha, eu tô indo dormir, mas eu gostaria de usar esse tempo para aprender, para ajudar, para me conectar com o bem. Isso muda tudo. Então, amarrando tudo isso, o que essa obra propõe é uma mudança completa de perspectiva. O sono deixa de ser um simples desligar. Isso. Para se tornar, talvez, o momento mais ativo da alma. Uma jornada que é diretamente influenciada pelas nossas escolhas, pensamentos, sentimentos do dia. A noite vira um espelho do dia. Exatamente. A análise de viagens da alma mostra essa visão, onde cada noite é uma oportunidade de crescer, de curar, de trabalhar. A gente viu que a alma se liberta, viaja por afinidade, pode aprender ou se perder. Encontra afetos e desafetos. E que os nossos sonhos são os ecos confusos, mas cheios de significado dessa jornada. E o mais importante, que a gente tem ferramentas práticas, como a vigilância mental e a prece para tornar essa experiência muito mais rica. É uma visão que transforma um terço da nossa vida em algo com um propósito muito maior. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Qual seria? Se o que vivemos durante o sono é um reflexo tão fiel do que a gente cultiva por dentro, que tipo de sonho ou experiência a nossa alma está tentando nos mostrar sobre nós mesmos quando acordamos com aquele sentimento inexplicável de paz ou talvez de uma profunda inquietação?